Olá, boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, graça, paz, shalom. E nesta tarde o Senhor Jesus venha por intermédio do seu Santo Espírito dar a nós mais um poder de graça, né? Queremos aqui agradecer Ele por essa oportunidade que Ele nos concedeu pela vida, pela saúde, né? E que nós possamos juntos, mais uma vez, aprender um pouco mais em termos da palavra de Deus. Quero agradecer aqui mais uma vez a presença aqui, né? A oportunidade que o pastor João tem nos concedido, agradecer a você que também vai prestigiar e seja muito bem-vindo a esse programa Café com Fé. Compartilhe, nos ajude a semear a palavra de Deus, né? Porque nós sabemos que hoje tem pessoas que nesse momento necessitam ouvir uma palavra e nós possamos ser esse semeador, amém? Quero aqui deixar uma palavra, mas antes de adentrar nela eu quero fazer uma oração de agradecimento ao Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós queremos aqui te agradecer por mais essa oportunidade. Obrigado, Deus, pela vida, pela saúde, que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento, a qual nós venhamos compreender a tua verdade. Que nós possamos aqui, Pai, junto, por intermédio do teu Espírito, aprender um pouco mais do Senhor. É o que nós queremos te pedir e agradecer, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Quero deixar uma palavra do Senhor Jesus, a qual ela se encontra no livro de Mateus, que vem como parábola do joio. Essa palavra está no livro de Mateus, capítulo 13, do verso 24 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus ele propôs uma outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem, a qual esse semeia uma boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio ali o inimigo dele e semeou-se o joio no meio do trigo e foi embora. Versículo 26 diz que enquanto as plantas cresceram, produziram seus frutos, apareceu-lhe também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e lhe disseram: Patrão, o senhor não semeou uma boa semente no seu campo? Mas de onde então veio o joio? E eles, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu e disse: Não, porque ao separar o joio, vocês também poderão arrancar ali também o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajunte primeiramente o joio, amarre-o em feixes, para que esses venham ser queimados, mas recolham o trigo no meu celeiro. Nós vamos ver uma coisa interessante em termos dessa palavra. Você vai ver que no livro de Mateus, eu estava fazendo uma análise, é o único lugar que fala sobre essa parábola. Mas uma coisa que me chama a atenção é por que Jesus ele gostava muito de se expressar por parábolas. E aqui você vai ver que ele fala sobre a parábola do semeador, ele vai falar sobre a parábola aqui também do trigo e do joio, ele vai falar sobre as parábolas do grão de mostarda e fora as outras parábolas que ressalta aqui nesse mesmo capítulo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando ele começa a falar em termos dessa parábola do trigo e do joio. E quando ele fala essa narrativa, porque nós falamos que a parábola ela é uma narrativa, ou então uma história, que a qual Jesus ele pega e ele começa a trazer para as pessoas para que elas pudessem entender a forma que ele queria que eles entendessem a mensagem. Mas uma coisa que a gente vai observar, irmão, se na forma que hoje, na forma que nós conversamos, já é meio complicado entender as coisas de Deus, ainda mais se nós trouxermos uma ilustração. Se nós trazermos alguma narrativa, ou então nós criarmos uma história que, por mais que seja verdadeira, tente usar ela para que as pessoas possam entender. E Jesus, quando ele traz em termos dessas verdades por parábolas, quando ele acaba de falar, a palavra diz aqui anteriormente que os seus discípulos se aproximam dele e começam ali a fazer perguntas. E uma das primeiras perguntas que os discípulos fazem para Jesus foi essa: por que o Senhor falava por parábolas? Jesus, ao responder aos seus discípulos, ele vai dizer, primeiramente, porque o coração do povo estava endurecido. Aí ele vai dizer, porque eles ouvindo como ouviam, eles tampavam os seus ouvidos e muito ainda fechavam os seus olhos. Mas ele diz, porque vendo não vê-se, ouvindo já não ouviam e muito menos passariam a entender. Mas quando Jesus ele vai para os seus discípulos, ele diz, porque a vocês agora vai ser dado a conhecer o mistério do reino. E é uma das coisas que ele diz claramente aqui, mas aqueles, isso verdadeiramente não seria concedidos.
Então nós vamos ver uma coisa interessante, a forma que Jesus ele traz essas parábolas. Era uma forma de ensinamento que ele queria que os seus discípulos ali aprendessem com ele. E uma das coisas que ele vai dizer também, porque havia um povo ali que quando ouviam essas verdades de Cristo, muitas das vezes fechavam os olhos, outros tampavam os seus ouvidos para não ver, ouvir as coisas que Deus, através do seu Filho, lhe trazia em ensinamento. Mas uma coisa que ele vai dizer também, ele diz que muitos profetas, nos dias daquela época e no nosso dia de hoje, gostariam de ver e até mesmo ouvir o que naquela época eles ouviram e viram, mas não puderam. E uma coisa que me chama a atenção é que quando ele fala em termos disso, ele vai dizer também que hoje, no nosso tempo de hoje, irmão, tem muitas pessoas que também queriam ouvir, ver os milagres, as coisas que Jesus fez e não puderam. Hoje nós só conhecemos a Cristo por intermédio desse livro maravilhoso. Imagine se nós estivéssemos naquela época, quando Jesus ele passeava sobre essa terra. Talvez se nós estivéssemos ali com a fome e a sede que nós temos hoje, de querer estar próximo a Jesus, talvez nós teríamos hoje verdadeiramente conhecimentos maravilhosos. Mas uma coisa que Jesus ele disse, que essas palavras que ele diziam ali, era o ensinamento que ele traria em revelação àqueles a qual verdadeiramente seria dado conhecer esse reino. E hoje nós somos essas pessoas a qual, por intermédio do Espírito Santo, estamos conhecendo o reino de Deus por intermédio dessas escritas maravilhosas. Mas voltando para esse assunto a qual o Senhor ele propôs aqui. Nós vamos ver que ele começa trazendo, dizendo que o reino do céu passa a ser semelhante ao homem. Um homem que vem e semeia uma boa semente num campo. Mas aí ele já começa também a mostrar que também haveria levante em termos dessa semeadura. A palavra vai dizer que quando ele começa a fazer a sua plantação, automaticamente ao se retirar, em seguida já vem um maligno ali também e já começa a fazer também a sua plantação. A palavra vai dizer que quando começa a produzir os frutos, passa a ser detectado. Aí aqueles que faziam parte da plantação chegam perguntando para ele, mas o senhor não plantou isso aqui? Como foi que deu isso? E ele começa a explicar dizendo que foi o seu inimigo, a qual esse foi lá ao término da sua retirada para casa, e ele coloca também a sua semente. Uma coisa que nos chama a atenção é que quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos começar a entendê-la, de que forma o Senhor Jesus ele quer que nós venhamos compreendê-la. E um ponto bem interessante é que quando ele fala que o Senhor, quando ele passa a semear essa boa semente, depois ele traz em explicação o verdadeiro sentido dessa palavra sobre a parábola do joio. Quando você vai para o versículo 36, nós vamos ver claramente o próprio Cristo agora explicando essa parábola que ele começa aqui no versículo 24. E ele diz que, então despedindo-se as multidão, Jesus ele foi para a sua casa. E ao aproximar-se dele os seus discípulos disseram, explique agora a parábola do campo. E Jesus, ao responder, ele vai dizer claramente, no começo do versículo 24, ele fala que havia o reino do céu era semelhante a um homem. E aqui já no versículo 36 ele diz, em termos da explicação, aí ele vai dizer, o que semeou essa boa semente, esse era o Filho do Homem. Esse, no caso, era o próprio Cristo. Ele que trouxe essa boa semente. Aí ele vai dizer claramente, quando ele fala que a plantação seria o campo, ele descreve dizendo que o campo era o mundo. E ele vai dizer que essa boa semente, a qual essa foi plantada agora no mundo, verdadeiramente ao crescer, seriam os filhos do reino. E ele vai dizer, agora o joio, a qual aquela que foi a segunda semente colocada, ele vai dizer que o joio, esses eram os filhos do maligno. Então nós vamos entender uma coisa interessante, irmãos, que se você for ver, sempre o objetivo do inimigo é sempre colocar alguma coisa para que as coisas de Deus ela não possa florescer como verdadeiramente o Senhor queria. Você vai ver que Jesus ele veio a esse mundo quando ele traz essa boa semente, que no caso seriam os seus filhos. Ele coloca no campo, ele começa a ver eles crescer, ele começa a ver florescer, começa a ver os seus filhos ali verdadeiramente começar a trazer bons frutos. O inimigo, não contente com as coisas, ele começa também a colocar os seus no meio. E uma coisa que nos chama a atenção é que você vai ver que o Senhor ele poderia muito bem dar ordem àquelas pessoas de tira, separa.
mas ele diz uma coisa interessante, ele não deixa com que eles cresçam junto. E ao crescer junto, nós vamos ver claramente, irmãos, que vai haver uma coisa que hoje nós estamos vendo muito acontecer nos nossos dias atuais. As pessoas já não sabem mais detectar quem é trigo e muito menos quem é joio. Porque hoje as pessoas dizem, aquele ali serve, aquele ali também serve, aquele ali faz isso, aquele ali também faz isso, mas há uma semelhança, porque a palavra de Deus vai dizer que todos os frutos seriam conhecidos pela árvore. Então não adianta uma árvore boa querer dar um fruto mau, porque não há, e não tem como uma árvore má dar frutos bons. Cada fruto será conhecido pela sua árvore. Então, uma coisa que hoje nós vamos ver, que não tem como a gente dizer que hoje eu, como sendo uma pessoa que sirvo a Deus, mas as minhas atitudes mostram totalmente ao contrário, eu não posso dizer que eu sou um servo de Deus. Se eu sou uma pessoa que verdadeiramente mostro que tudo que a palavra de Deus tem nos mostrado hoje, eu ainda continuo com a minha natureza antiga, eu não posso dizer que hoje eu sirvo ao Senhor. Então, não posso dizer que eu faço parte verdadeiramente dessa árvore que é Cristo. E hoje também tem pessoas que também hoje elas verem as suas atitudes quando aceitam Jesus, elas mudam, e hoje muitas das vezes as pessoas querem dizer que essas pessoas ainda continuam naquela velha natureza antiga. Porque tem uma coisa que a gente sempre fala, que a verdade hoje para muitos virou mentira, e que a mentira hoje para muitas pessoas se tornou verdade. Porque o inimigo, desde o princípio, a gente vê que ele sempre tenta intervir nas coisas de Deus. E quando nós olhamos para essa parábola, você vai ver que Jesus ele detecta muito bem, diz, a boa semente são os filhos do reino. Mas ele diz que os joios são os filhos do maligno. E quem semeou esse, verdadeiramente foi o próprio diabo. E uma coisa que nos chama a atenção é que ele vai dizer que a colheita, essa seria nos finais dos tempos. E uma coisa que nós vamos ver, que ele diz que agora os ceifeiros seriam os anjos. Eu entendi de uma forma interessante essa parábola, porque nós falamos recentemente aqui sobre os finais dos tempos. O que está acontecendo? Nós falamos aqui um pouco sobre os enganos, nós falamos sobre falsos ensinamentos, pessoas que hoje verdadeiramente se apostataram da fé, pessoas que nos dias de hoje estão andando verdadeiramente da forma que eles acham que está agradando a Deus e não está. Então, quando ele fala que essa boa semente, verdadeiramente, esses final dos tempos seria o dia da colheita, eu acredito que é no nosso tempo de hoje, aonde Jesus ele quer que nós venhamos colher, fazer uma boa colheita. E como é que nós vamos fazer isso? Fazendo aquilo que Jesus fez, semeando a palavra, plantando esse bom evangelho para as pessoas. Porque a palavra vai dizer que sendo o mundo esse campo, então no mundo também tem muitas pessoas aí que também elas precisam entender e compreender as coisas de Deus e elas serem colhidas para esse celeiro. E nós poderíamos estar na posição de ceifeiros. Nós somos essas pessoas que hoje Deus ele acreditou em nós, ele acredita naquilo que verdadeiramente nós somos capazes de fazer. E uma das coisas que mais nos agrada é sabermos que Deus ele colocou em nós algo maravilhoso, nos dando a capacidade de hoje nós trazermos essas palavras para as pessoas. Muitos eles ficam maravilhados, por quê? Porque muitas das vezes são palavras que elas não vão somente mexer com o teu emocional, mas que elas vão trabalhar na tua área espiritual. E é por isso que Jesus ele disse que essa colheita seria o fim dos tempos. Aonde ceifeiros seriam esses anjos, a qual esses têm a responsabilidade de fazer essa colheita. Enquanto Deus ainda não abre esse céu e não vem com a comitiva dos seus anjos para levar a sua igreja, nós temos que estar na terra fazendo essa grande obra, pregando o evangelho, trazendo essas pessoas que hoje ainda têm a oportunidade de se render a Cristo e que eles têm a capacidade de morar com o Senhor naquele grande dia. E uma das coisas que ele vai dizer claramente que, pois assim como o joio, esse será colhido, e olha o destino de pessoas que hoje não aceitam e que rejeitam o verdadeiro ensinamento de Deus, as coisas que Deus ele quer proporcionar para a sua vida. Quando ele fala que o caso aqui do joio, ele vai dizer que o joio vai ser colhido, o joio vai ser jogado no fogo. E qual seria o objetivo? E esse verdadeiramente seria no final dos tempos. Então no final dos tempos nós vamos ver que quando vai haver essa colheita, irmãos, a palavra de Deus mostra claramente que todos aqueles que hoje estão tendo a oportunidade de aceitar a Cristo e estão rejeitando, eles estão na mesma posição do joio.
E para onde é que o joio vai naquele grande dia? Vai ser colhido e esse vai ser queimado. E o que vai acontecer quando verdadeiramente tudo isso vai vir quando o Filho do Homem der essa grande ordem? Então, os anjos vão juntar todos o joio, vão amarrá-los e vão lançar verdadeiramente no fogo. E o que vai acontecer hoje com essas pessoas que aceitaram a Cristo, passaram por toda a diversidade, suportaram a tribulação, passaram aí por todos os vendavais dessa vida, mas não negaram o Senhor Jesus. A palavra vai dizer que para esse verdadeiramente o reino do céu está preparado. E esses participarão naquele grande dia de um grande banquete a qual o Senhor preparou desde a fundação desse mundo. E uma das coisas que ele vai dizer que o reino, ele vai dizer que e aqueles que verdadeiramente serão os anjos, a qual juntarão no reino, todos aqueles que servem como pedra de tropeço, e ele vai dizer, e esses que praticavam o mal, esses serão lançados. E esses serão lançados numa fornalha acesa, e ali haverá choros e rangidos de dentes. E os justos, irmão, ele vai dizer então que os justos, esses resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai, a qual aqueles que têm ouvidos, então que hoje eles ouçam a mensagem de Deus. Então eu quero dizer para você nesta tarde, que Jesus, ao expressar por intermédio de parábolas, ele pegava uma narrativa, ele pegava uma história e ele trazia esses acontecimentos para que as pessoas verdadeiramente despertassem esse interesse de querer saber por qual forma Jesus se expressava daquela forma. Jesus, ele quer nos mostrar claramente que tem coisas que é cabível só eu e só você mesmo está ciente daquilo. Enquanto muitas pessoas aí às vezes não buscam conhecer. Então ele conhece o coração de cada um e ele sabe qual é o objetivo que cada um de nós temos. E uma das coisas que Cristo ele quer que nos nossos dias de hoje nós viemos fazer é uma grande colheita para o seu reino. É por isso que ele fala que o mundo, sendo campo, está florido. E ele diz, cadê os ceifeiros? Cadê os trabalhadores? Hoje, muitos que dizem que têm metido a mão no arado, hoje verdadeiramente tem deixado muitos frutos aí se extraviar, porque não tem a coragem de verdadeiramente ir adiante dessas pessoas e fazer isso que Deus está nos ordenando. Colher esses frutos para que eles possam ser armazenados no celeiro do nosso Senhor. Então, por esta tarde, Deus ele quer que eu e você venhamos ser essas pessoas a qual ele bota aqui como ceifeiros, onde nós olhamos esse plantio a qual ele fez e nós venhamos pegar todos esses frutos, que sejam frutos bons, e trazer para o seu celeiro. Aquelas pessoas que hoje verdadeiramente não querem dar ouvidos, isso aí a palavra vai dizer que naquele grande dia vai haver uma forma tão ruim para essas pessoas, irmãos, que nem mesmo elas imaginam. Então é por isso que no dia de hoje nosso papel, nosso objetivo nessa terra é simplesmente pregar esse evangelho. E dizer para você que ainda há tempo de nós se arrependermos e verdadeiramente fazermos aquilo que é correto. A porta é estreita, mas uma coisa que eu sempre tenho entendido, que aquele que abriu a porta para cada um de nós, verdadeiramente nos dá força e cada dia mais ele tem nos dado o potencial de nós permanecermos de pé. Então eu quero deixar essa palavra para você nesta tarde. Dizer claramente que você é trigo, não é joio. Não deixe que o maligno coloque isso na tua cabeça, porque todos nós somos uma criação de Cristo Jesus. Nós possamos cada vez mais, através deles, alcançarmos isso. O inimigo, simplesmente, ele só quer nos confundir na nossa mente, mas o Espírito Santo de Deus, ele traz a nós a luz da verdade, dizendo que ainda é tempo de nós fazermos parte de uma grande colheita, aonde o Senhor Jesus, naquele grande dia, darás a cada um de nós aquilo que ele diz aqui. Ou resplandecerão como o sol, e no reino do seu Pai. Então ele diz, aquele que tem ouvido, então que ouça. Hoje Deus faz um grande chamado para a tua vida. Aceite enquanto é tempo. Amém, irmãos? Eu quero deixar essa palavra essa tarde para você, o meu coração e ao seu, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco.